Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês, bom dia a todo o meu Brasil, né? Temos aí bastante coisa para hoje. Vamos continuar, eu vou continuar aqui a parte de ontem, né? Sexta-feira, dia bom, tá todo mundo aqui animado, não é isso? Não é? Eu tô animado porque vai chutar o Pé-na-Jaca, né, no final de semana, não é isso, né? Mas estuda um pouquinho, né? Não curte o final de semana, mas separa um horário lá para você estudar, né? Sábado, domingo, não esquece da família também, né? Não tem tempo? Eu sei disso, né? Não tem problema, troca as rodas com o carro andando. Né? Não tem outro jeito, né? Trocar as rodas com o carro andando. Eu já me convenci disso, né? Você acha uma agenda para tudo isso, né, gente? Né? Entendeu? Vamos lá adiante, né? Preço do sucesso, né? Na aula passada eu estava falando sobre a estrutura da administração orçamentária. Na aula de hoje eu vou falar sobre a estrutura da administração financeira. Não é? Vamos lembrar isso aqui, deixa eu avançar. Então, o negócio aqui é a jato, né? Bom, vamos embora. 2.0, tá indo rapidinho. Vamos lá. Olha aqui, né? Aqui é aquela estrutura, né? Na verdade, isso não é estrutura, isso é um fluxograma, não é verdade? Tem os órgãos, né? Nós vimos aí na aula de ontem, para você que faltou, né, por algum motivo, que do lado esquerdo está o lado orçamentário, né? O lado orçamentário, né? Que está abaixo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? Ali já de cara aparece a Secretaria do Orçamento Federal, não é? E nós vamos ver como é que funciona a transferência das dotações orçamentárias, né, nessa estrutura. E do lado direito é o lado financeiro, e lá está uma outra secretaria que eu vou falar daqui a pouco, em poucos minutos, que é a Secretaria do Tesouro Nacional. Né? Ela que administra, como o nome já está dizendo, o Tesouro Nacional. Né? Já sabe uma competência dela, não precisa nem anotar, né? Porque ela é gestora do Tesouro. Né? Daí eu fiz esse... não é um organograma isso aqui, cuidado, viu? Isso aqui é um fluxograma, né? Até poderia se dizer organograma, uma representação dos órgãos entre o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, e a SOF, a Secretaria do Orçamento Federal. Mas dali para baixo não há de se falar mais em organograma, porque não existe esta subordinação do Ministério da Defesa à Secretaria do Orçamento Federal. Isso é um fluxograma que está representando como é que são transferidas as dotações orçamentárias da SOF até lá embaixo nas chamadas unidades orçamentárias, onde ocorre a execução orçamentária. Né? Aí eu fiz essa estruturinha aqui também, para o lado financeiro, azul para o lado orçamentário, vermelho financeiro, azul orçamentário, vermelho financeiro, azul orçamentário, vermelho financeiro. Né? Começando lá com o Ministério da Fazenda, Secretaria do Tesouro Nacional, que lhe é subordinada, mas o Ministério da Defesa também não está subordinado à Secretaria do Tesouro Nacional. Isso aí é um fluxograma, está demonstrando o fluxo dos recursos financeiros. Dinheiro, né? Money, bufunfa, não é isso, né? Valores, né? É isto que nós estamos vendo deste lado aqui, né? Tá certo? E aí depois eu coloquei um do lado do outro porque eles operam exatamente desse jeito. Né? Eles operam lado a lado, né? O que um faz, o outro sabe, né? O que acontece na SOF, a Secretaria do Tesouro Nacional sabe, porque existe um sistema de TI na SOF chamado SIDOR, Sistema Integrado de Dados Orçamentários, que ele comunica, né, ele está em permanente comunicação com outro sistema de TI, que é o CIAF. Lamentavelmente eu não coloquei aí, né, porque eu não conseguia achar uma forma de ficar harmônico essa representação. Né? Então o que acontece do lado da Secretaria do Orçamento Federal, o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional sabe. E o que acontece do lado da Secretaria do Tesouro Nacional, o pessoal da Secretaria do Orçamento Federal sabe, né? Como dizia um filme que eu vi há muito tempo atrás, né? De um filme classe E, né? Do Stallone, né? NCN, não confie em ninguém. Não confie em ninguém. Quando se trata de dinheiro, confia desconfiando, não é assim? Bom, pode não ser na tua casa, mas na administração de qualquer empresa é assim que funciona. Imagina o Estado, né?
Então, uma estrutura, na realidade, de certa forma, ela ajuda a fiscalizar outra estrutura. É isso que acontece. Então, quando está ocorrendo a execução orçamentária, do lado da SOF, o pessoal da Secretaria do Tesouro está acompanhando a execução orçamentária. E quando está ocorrendo a execução financeira do lado da Secretaria do Tesouro Nacional, o pessoal da Secretaria do Orçamento Federal está acompanhando. Entendeu? Tem esse negócio, eu sou teu amigo cambal. Que é dinheiro, é muita grana, não é? Já viu o tamanho da arrecadação da União? Entra, digita na internet impostômetro e entra, né, no site do impostômetro, né, que foi feito aqui pela FEComércio de São Paulo, né? Você vai ver lá os números rodando na tua frente, os reais que estão entrando para o cofre. É muita grana, é muito dinheiro, não é verdade, né? É o que muitos países do mundo gostariam de ter. E não atende todas as nossas necessidades não, viu? Né? Mas é muito dinheiro, então tem que ter toda essa vigilância, toda essa fiscalização, né? Bom, na aula passada, como eu sou persistente, né? Eu fiz aqui até coloquei aí aqui os artigos, pontos, né? Dos próprios sites, lugares que eu fui buscando, né? Da Secretaria do Orçamento Federal. Depois eu vou passar para você. Esse material já está disponível, né? Para que você possa acessá-lo. Acho que vocês já acessaram esse material, não é verdade? Mas eu vou continuar ditando a parte da estrutura agora do financeiro, porque eu sempre falo, quando o aluno anota, ele aprende muito mais, ao invés de ficar só olhando para a cara do slide. Você não está numa palestra. Eu adoro dar palestra, eu já dei palestra, empresa é uma delícia dar palestra. Todo mundo vai, assiste, fica encantado, você só fala coisa bonita, e no final lembra 1%. Não é verdade? Aqui você tem que guardar o máximo para o teu concurso. Então vamos anotar, porque ao anotar você está interagindo e vai fixar melhor a informação. Então, na aula passada eu falei do Ministério da Fazenda, foi o primeiro que eu ditei, mas na verdade o Ministério da Fazenda pouco nos interessa, porque tem tantas atribuições que, né, se perde com relação à administração financeira. Então você vai pular uma linha e vai anotar aí Secretaria do Tesouro Nacional. Vamos ver quem cuida do dinheiro? Secretaria do Tesouro Nacional, STN. Secretaria do Tesouro Nacional. Bom lugar para trabalhar também, viu? Paga bem. Secretaria do Tesouro Nacional. Todo mundo que cuida de dinheiro geralmente ganha bem. Secretaria do Tesouro Nacional. Pode colocar aí, órgão máximo. Órgão máximo do Sistema Brasileiro de Planejamento e Finanças Públicas. Órgão máximo do Sistema Brasileiro de Planejamento e Finanças Públicas. Na outra linha você vai escrever competências, 2 pontos. Para você que vai prestar CESP, tudo que eu falar você guarda no teu coração. Porque o CESP adora isso aqui, viu? O CESP adora tudo que eu estou falando. Da aula passada para essa, o CESP ama. Todos esses órgãos que eu vou falar caíram já no CESP. E vão cair de novo, né? E hoje, se der tempo, eu já tenho algumas questões CESP selecionadas do MPU 2010. Em outra aula, né, ontem à tarde aí eu cheguei em casa, tive um tempinho, já andei selecionando MPU 2012, para que nós vejamos CESP-NB também, né? Que é importante esse examinador aí, muitos concursos importantes são CESP-NB, né? Polícia Federal, perito da Polícia Federal, 13 mil reais salário. Bom, né? Dá para pagar algumas contas, né? Mas enfim, vamos à primeira competência. Competências, na outra linha, primeira. Administrar a dívida pública da União. Administrar a dívida pública da União. Quem que administra a dívida pública? A Secretaria do Tesouro, é lógico. Administrar a dívida pública da União. Na outra linha, segundo. Preparar
a partir do orçamento público, preparar a partir do orçamento público, aprovado, agora você vai anotar só em maiúsculas, programação financeira de desembolso. Programação financeira de desembolso. Programação financeira de desembolso. E também maiúsculas, cronograma financeiro de desembolso. Depois eu explico. Cronograma financeiro de desembolso. Terceiro, na outra linha, terceira competência. Administrar vai colocar em maiúsculas, conta única do tesouro. Conta única do tesouro. Conta única do tesouro e vai escrever entre parênteses, CUT. Cuidado, companheiro, não é Central Única dos Trabalhadores, hein? Né? É a Conta Única do Tesouro. Polícia Federal, Ministério Público da União, caiu isso aqui, né? Então, Conta Única do Tesouro, né? Pode colocar aí, né? Quarta competência. Administrar a descentralização dos recursos financeiros que são destinados aos, maiúsculas as 4 palavras, órgãos setoriais da programação financeira. Órgãos setoriais, é só anotar, confia em mim, entendeu? Não fica nesse, como é que é? Não, é órgão setorial, órgãos setoriais da programação financeira. Aí você põe essa abreviatura aqui, ó, OSPF. Quinta competência. Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e contábil da administração, por meio do, vai escrever essa sigla aqui. Também, olha, pessoal que vai para a CESP, cai direto. Na ESAF já caiu também, cairá novamente. CIAF. Então agora que você anotou, presta atenção aqui no professor Marco Antônio, né? Então veja, a Secretaria do Tesouro Nacional, como o nome está dizendo, administra o Tesouro Nacional. Ela administra a conta corrente do governo federal, como você administra a sua conta corrente. A sua conta corrente não fica na sua casa, concorda? Fica num banco. A conta corrente do governo federal também fica numa instituição, que tem nome de banco, mas não é um banco, é uma autarquia, que é o Banco Central. Então, ela que faz a administração. Ela que acompanha, por meio de um sistema muito avançado de TI,
o CIAF, o Sistema Integrado da Administração Financeira. Depois eu vou editar para você do CIAF, né? Principalmente para o pessoal que vai prestar CESP, né? Lá cai muito, então tem que conhecer o CIAF, né? Quem presta concurso público, Estado de São Paulo, tem que conhecer o CIAF, Tribunal de Contas do Estado, porque cobra, FCC, porque o Estado de São Paulo utiliza o CIAF do governo federal também, e vários estados brasileiros, não sei se o seu estado, precisa pesquisar no site, né, da Secretaria de Finanças do seu estado, ou do seu município, se ele utiliza o CIAF também, porque o CIAF ele tem espaço para estados e municípios utilizarem o seu sistema. Não é por uma questão óbvia, porque o governo federal tem mais recursos para administrar esse sistema importante. Então, por meio desse sistema, a Secretaria do Tesouro Nacional, ela acompanha a evolução dos recursos financeiros na conta única do Tesouro. Imagina, você vai trabalhar na Secretaria da Receita Federal do Brasil. O que a Secretaria da Receita Federal do Brasil vai fazer? Ela vai arrecadar os tributos da competência do governo federal. Impostos, taxas, as contribuições sociais, da Seguridade, CID Petróleo, né? Ela vai arrecadar. E onde é que ela vai botar esse dinheiro? Vai botar na conta única do Tesouro. Colocou esse dinheiro na conta única do Tesouro, aí a Secretaria do Tesouro, por meio do CIAF, acompanha a evolução dos recursos e sabe quanto tem no caixa. Ela que está administrando o caixa do governo federal. Posso usar esse termo? Pode. É o caixa do governo federal, né? Agora, veja, esse dinheiro só vai sair de lá se ele obedecer rigorosamente à programação financeira de desembolso. E essa programação financeira de desembolso, o nome já está falando, é uma programação para a retirada de recursos da conta única do Tesouro. Essa programação financeira de desembolso, ela que vai servir de base para a criação do cronograma financeiro de desembolso. Cronograma, cronos é o tempo, cronológico, né? As datas das saídas dos recursos da conta única do Tesouro, que serão feitas pelo CIAF, ele que comanda. Ela ordena, ela é o cérebro, a Secretaria do Tesouro, e o CIAF é o escravo, é o executor. Então ele vai executar essas saídas conforme este cronograma financeiro de desembolso. Agora veja, ela só vai fazer este programa, né, financeiro de desembolso, desembolsar, retirar, a partir do momento que ela recebe, o orçamento público. Então vamos lembrar? A Secretaria do Orçamento Federal, lá do lado do orçamento, né, a Secretaria do Orçamento Federal, né, ela mandou o projeto de lei orçamentária para o presidente enviou o projeto de lei orçamentária para o Congresso autorizou, voltou para ele, sancionou, promulgou, publicou, entregou na mão da Secretaria do Orçamento Federal, que a Secretaria do Orçamento Federal fez, eu falei isso na aula de ontem, ela vai estruturar ele dentro do CIDOR. Então, o Orçamento Federal, também vou usar um nome técnico mais preciso, o Orçamento Geral da União, que inclui o orçamento fiscal, seguridade das empresas que têm um controle de capital social, ele é estruturado dentro do CIDOR, o pessoal estruturou dentro do CIDOR, apertou a tecla Enter, ele é enviado diretamente para o CIAF, que é o Sistema Integrado de Administração Financeira. A Secretaria do Tesouro recebeu esse Orçamento Geral da União, a partir deste Orçamento Geral da União, que está em as despesas fixadas, e as receitas previstas é que ele vai elaborar o programa financeiro de desembolso e o cronograma financeiro de desembolso. Imagina você querer tirar recursos da conta única do Tesouro e enviar para os ministérios, repassarem isso para, né, seus órgãos, para as suas entidades, e subrepassarem isso para os seus órgãos manualmente. Você consegue imaginar isso? Você sabe quantos ministérios tem no Brasil? Eu não sei, mas eu vou chutar um número bem próximo da realidade. 30. Você faz ideia quantas autarquias o Brasil tem? Uma vez eu vi uma palestra, na época, o professor comentou, um grande mestre, né? Comentou que federal, estadual, municipal são 15 mil autarquias. Você quer fazer isso na mão? Porque tem as autarquias federais, mas tem convênios. Não falei fundações nem empresas públicas.
Tá certo que a empresa pública, quando ela explora a atividade econômica, ela tem renda própria, mas quando ela não explora, ela tem que receber recursos. Então tem que ter uma programação financeira de desembolso, um cronograma financeiro de desembolso para os recursos serem movimentados. Então é a Secretaria do Tesouro Nacional que vai descentralizar esses recursos financeiros para que você possa receber a sua remuneração do servidor público. Para que tenha café na repartição pública, para que tenha papel, tenha luz, para que o carro tenha combustível. Então é assim que funciona a estrutura, né, dos recursos. Então o cérebro é a Secretaria do Tesouro Nacional. E veja que ela é o órgão central e o órgão máximo ao mesmo tempo. Porque ela que é a gestora das finanças públicas e a última palavra é dela. Por quê? Porque o ministro da Fazenda ele tem tantas atribuições que ela é apenas uma das atribuições. Né? Embaixo do ministro da Fazenda simplesmente tem os dois grandes braços da economia, né? A administração financeira orçamentária do Estado e o sistema financeiro nacional, que é tão gigante ou maior que. Então não dá para ele cuidar só de um desses. Né? Eu diria para você aqui, né, de maneira informal, que a Secretaria do Tesouro Nacional ela é mais poderosa, ela é mais poderosa que quase todos os outros ministérios juntos. É muito mais respeitável ser secretário do Tesouro Nacional do que ser ministro dos transportes. Né? Por quê? Porque o dinheiro do governo passa todo na mão dele. Todo na mão dele. E geralmente, os homens que são escolhidos por aí, o critério é meritocracia mesmo. O critério político aí quase não tem influência. É muito pouco. É o critério técnico. Porque não pode ser uma anta. Né? Não posso colocar lá né? Bom, deixa para lá, né? Eu ia mencionar um ministro lá do Lula famoso, né? Que virou prefeito lá em Minas porque o Lula queria se livrar dele, né? Fez ele prefeito lá em Minas, né? Entendeu? Né? Para não brigar com o Zé de Alencar, né? Não pode ser uma besta que não sabe ler uma planilha. Tem que ser um técnico, tem que ser alguém que conhece. Mesma coisa, secretário de Receita Federal, não tem besta ali. Presidente de Banco Central, também não tem, é só homens que estudam compulsivamente, trabalham compulsivamente, são metódicos, 12, 14, 16, 8 horas por dia, num dia bom. Num dia bom, que se der um chabu ele não dorme. Entendeu? Né? Por quê? Porque é o dinheiro da nação que está passando ali na mão dele. Não é? Então, sem aquilo ali, o Estado não funciona. Tudo bem entender as competências da Secretaria do Tesouro Nacional, tá certo? Agora, é a Secretaria do Tesouro Nacional que vai receber dos ministérios os pedidos de recursos também. Né? Os pedidos de recursos, ela recebe a programação dos ministérios, analisa isso conforme o seu cronograma, vai enviando esses recursos para os ministérios. E tudo isso automatizado, informatizado, com o pessoal muito bem preparado. Tá? Vamos deixar a Secretaria do Tesouro Nacional, você vai pular uma linha e vai escrever aí, Conta Única do Tesouro. Conta Única do Tesouro. CUT. Conta Única do Tesouro. CESP cobra bastante, né? Conta Única do Tesouro. CUT. C-U-T. Né? Parece sigla de sindicato, mas não é, né? Pode colocar aí sobre a Conta Única do Tesouro. É uma conta corrente. É uma conta corrente localizada na estrutura do Banco Central do Brasil. Localizada na estrutura do Banco Central do Brasil. E que centraliza quase todos os recursos da União. Quase todos os recursos da União. Obedecendo ao denominado princípio, questão do CESP, princípio de unidade de caixa. Princípio de unidade de caixa
Pode grifar princípio de unidade de caixa. Ou outro nome, princípio, que eu já vi em concurso também, princípio de unidade de tesouro. Princípio de unidade de tesouro. Pode grifar. Ponto. Explico. Da mesma forma que você, que eu, que todos nós temos uma conta corrente para poder pagar nossos pagamentos operacionais, conta de água, conta de luz, né? Condomínio, escola das crianças, né? Alimentação, que é movimentado, o governo federal também tem a conta dele. É a chamada conta única do Tesouro. Conta única, o nome já está dizendo única, né? Na verdade não é exatamente a única, mas certamente é a conta mais importante que existe. Uns 90 e tantos % de todos os recursos arrecadados pelo governo federal ficam nesta conta única. E por que eu dou essa ênfase? Porque muitos livros traziam aí até 2007, 2008, que só tinha essa conta no governo federal. E o candidato acreditou nisso e lascou-se em prova de CESP-NB. Porque o CESP-NB, o examinador que preparou a prova também sabia que não tinha só essa conta. Que havia outras contas no judiciário, né, para pequenos depósitos, né, de valores que seriam restituídos mais tarde e que não entrariam no orçamento federal. Né? Então, por conta disso eu faço questão de ser enfático que ela não é exatamente a única, mas ela ainda mantém o princípio de unidade de caixa. Não, o que é o princípio de unidade de caixa? Eu não sei se alguém já passou por essa situação. Começa a ter conta em 2, 3 bancos, né? Começa a ter vários cartões, daqui a pouco começa a ter dívida que não sabe onde tem a dívida, né? Tem dinheiro de um lado e não sabe que tem. Eu acho isso um verdadeiro inferno astral. Eu tenho uma conta só, tenho um cartão só e ponto, acabou. E os outros cartões eu deixo todos em stand-by, não ativo eles, a não ser se eu acho que eu vou viajar. Então eu começo a ativar, por quê? Porque na viagem você precisa ter outros recursos para poder se defender. Né? Porque eu também adoto o princípio de unidade de caixa. Porque é mais fácil você visualizar e administrar os dinheiros, os recursos. Né? Isto foi uma imposição, de certa forma, do Fundo Monetário Internacional. Porque antes da criação da Secretaria do Tesouro Nacional e da Conta Única do Tesouro, você tinha aproximadamente 5 mil contas no Banco do Brasil, contas do governo federal. O que acontecia? Na época da inflação, o governo desesperado para pagar servidor, desesperado para pagar fulano, cicrano, beltrano, e aí muitas vezes faltava dinheiro em algumas contas e sobrava nas outras e eles nem sabiam. Não pensa que a desorganização é um atributo do indivíduo pessoa física não, né? Havia um tal caos na gestão dessas contas que o Fundo Monetário Internacional falou, Paulo, para por aí. Isso aí é uma zona. Né? 5 mil contas? O que é isso? Né? Põe tudo numa conta só, reverte todas elas para uma conta, extingue todas essas contas. Acaba com isso. Então, por isso que foi criada a conta única do Tesouro. Isso chama-se princípio de unidade de caixa ou princípio de unidade de tesouro, que vai ficar muito mais fácil você administrar as contas, tá certo? Então tá aí. Agora onde é que fica localizada essa conta? Por uma questão de segurança, né? No Banco Central do Brasil. No Banco Central do Brasil, né? Logicamente que conseguiram quebrar esse mito, né? Com o famoso assalto do Banco Central de Fortaleza, né? Mas aí a Polícia Federal parece que andou respondendo, né? Lá no Maranhão também teve um outro assalto a uma instituição bancária, a Polícia Federal foi lá e derrubou todo mundo, né? Então, quer dizer, não põe a mão porque é do Estado. Deixa aí, né? A Polícia Federal hoje monitora o Banco Central para evitar novos roubos, né? Ninguém tentava roubar o Banco Central, né, minha filha? Então ninguém se preocupava com a segurança dele. Vocês sabiam que no Brasil, até 68, como é que se transportava malote de dinheiro no Brasil? Vocês sabem? Pergunta para o avô, para quem lembra. Malote de dinheiro de banco, de agência bancária, não tinha porta eletrônica, não tinha nada disso não. Transportava-se em Kombi. Transportava-se em Kombi.
não é? Aí veio a guerrilha veio com as expropriações, né? Aí o pessoal do crime gostou, aprendeu que assaltar banco era fácil, aí pronto, aí colocaram caixa forte dentro dos bancos, colocaram porta eletrônica, botaram tudo, e agora, lógico que a gente paga a conta de tudo isso. Não é verdade? E o Banco Central é a mesma coisa, ninguém cuidava do Banco Central, ninguém roubava ali, ninguém ia roubar no Banco Central, né? Até porque o Banco Central não era muito bem visto como um banco, né? Ele é uma autarquia, mas aí o pessoal descobriu que era fácil, pronto, agora tem que gastar dinheiro público também para proteger o Banco Central. Então é lá que fica essa conta única do Tesouro. Agora você pula uma linha e você vai anotar que essa sigla, ó, CIAF. Vai prestar a prova de CESP? Pode esperar lá. Quantas questões vai ter administração financeira e orçamentária? O CESP nunca fala, né? Se tiver 30, uma delas é sobre o CIAF. Sistema integrado da administração financeira. Sistema integrado da administração financeira. Sistema integrado da administração financeira. Na outra linha pode escrever assim, exatamente do jeito que eu vou te falar. É um super sistema de tecnologia da informação. É um super sistema de tecnologia da informação que tem por finalidades as suas competências, né? Que tem por finalidades. Olha a barriga do professor, coisa horrível aqui, né? Tem um vídeo aqui que eu estou olhando, vixi. Né? Bom, mas enfim, né? Ah, é verdade. Obrigado, seu amor. Tá aprovada já, tá aprovada no concurso. Não é? Mas enfim, anota aí, né? Vamos ver a finalidade do CIAF na outra linha. Primeira. Ô Senhor Jesus, anota aí, primeira. Permitir a STN, Secretaria do Tesouro, a STN, que você acabou de ver, o acompanhamento da evolução dos recursos na conta única do Tesouro. Vamos abreviar sempre CUT, né? Que ganha mais tempo. Conta única do Tesouro, embora nós estamos com bastante tempo. 2. Permite a STN movimentar a conta única do Tesouro. Então, retirada de recursos, toda a movimentação, né? Terceiro, auxilia a STN, Secretaria do Tesouro Nacional, a fiscalizar toda a movimentação das finanças na administração pública. Quarto, é em seu sistema que se estruturam a programação financeira de desembolso e o cronograma financeiro de desembolso. Quinto, né, apenas um reforço.
o CIAF acompanha em tempo real, todas as entradas e saídas da conta única do Tesouro. Então, qualquer real que entrar ali, ele sabe. Eu lembro que na época que o ex-presidente Sarney, senador Sarney, né, estava sendo muito pressionado pelo público, né, por indícios, né, de irregularidades, vamos dizer assim. Aí teve naquela época, e não era só ele, eram vários senadores, né, o Senado estava sendo, a mídia estava fazendo uma pressão muito forte sobre o Senado Federal, e o Senado Federal resistiu. Eles resistiram, para nossa tristeza, né? Mas enfim, e eu lembro que teve uma movimentação de uma conta da Funasem para a conta única do Tesouro, 3 milhões de reais. E depois o dinheiro voltou para a conta da Funasem, 3 milhões de reais. Aí já imediatamente o pessoal do CIAF notificou o Tribunal de Contas, né, os órgãos de controle interno. Depois o Tribunal de Contas, olha, movimentação irregular, 3 milhões entraram, 3 milhões saíram, voltaram para o mesmo lugar. Que negócio é esse? Aqui não é estacionamento de carro, que entra e sai a hora que quer, né? Que o dinheiro entra por um motivo e vai para outra destinação por outro motivo, né? Então o CIAF, ele sabe. E a sexta competência, para que você fique atento como servidor público, viu? A sexta competência. Neste sistema encontram-se todos os documentos relacionados à movimentação da conta única do Tesouro. Relacionados à movimentação da conta única do Tesouro. Eu vou te falar aí uns 3 documentos, pelo menos, que você vai encontrar, mas todos os documentos relacionados. Guia de recolhimento da União. Guia de recolhimento da União está lá. Ah, professor, fui pagar um guia de recolhimento da União. Está lá. Está lá o documento, está a datação, numeração do documento, está tudo lá. A agência que foi pago, tem tudo lá. Né? Nota de empenho. Nota de empenho é um documento que é emitido quando é elaborada uma despesa. Quando é gerada uma despesa. Depois nós vamos ver o estágio da despesa. Né? Empenhar é criar uma despesa para a administração pública. Né? Uma despesa. Nota de empenho está lá. E o mais bonito, né? Está a nota de empenho, tem uma numeração imensa na nota de empenho, que você identifica o órgão, a função da despesa, e lá também está o servidor que autorizou a despesa. O nome dele está lá. Né? E também ordens bancárias. As ordens bancárias. Então, quer dizer, né? O CIAF, ele tem um sistema com códigos criptografados de chaves públicas, que algumas pessoas autorizadas, analistas de finanças e orçamento, promotores, né? Juízes, né? Legisladores, eles entram no sistema e localizam qualquer um desses documentos. Então, por exemplo, né, eu sou analista do orçamento do Tribunal de Contas da União, eu acho que tem uma irregularidade. Se eu acho que tem uma irregularidade, eu entro no CIAF, digito a documentação, aparece lá, né, a nota de empenho. Aparece todas as informações, encontrei o nome do servidor público, é só fazer uma visita para ele para tomar um cafezinho agora. Não é verdade? Então, por isso que é difícil, eu falo sempre, meter a mão dentro do sistema, porque o sistema ele é altamente controlado. Então, onde é que o pessoal mete a mão? Na licitação. No contrato de licitação. No contrato reza que o asfalto era para ter 4 centímetros de espessura. Na realidade, só tem 3 ou 2. Na licitação, né, era para ter a rua, tinha que ter uma largura de 5,5 metros. Na realidade, só tem 5 metros. A merenda deveria ser com alto valor nutritivo. É tudo à base de farinha. Entendeu? É aí que os desvios vão acontecendo.
né? Porque dentro fica difícil. O sistema ele é muito vigiado o tempo todo, né? E quem montou esses sistemas de tecnologia e informação foi aquela empresa pública, o SERPRO. E eu sempre falo o seguinte, né? O SIDOR está para ser trocado pelo CIOP. Mas o CIAF vem em primeiro lugar. Veja, né? Você que vai prestar CESP, fica atento. Fica atento. Falou SIDOR, acompanha a execução orçamentária. Falou CIAF, o CIAF é mais completo que o SIDOR. Ele acompanha a execução financeira e ele acompanha a execução orçamentária também. Porque não tinha SIDOR. Então ele fazia as duas atividades. Eu costumo dizer o seguinte, que o SIDOR, como é que chama esse carro bonito aí que a Hyundai fez? HB20, né? O SIDOR é um HB20, é uma gracinha. Moderno, né? Alta tecnologia. Mas o CIAF é uma BMW X6. Eu vi uma ontem, que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica, linda, né? Entendeu? Eu conheci a X5, né? Mas é um super sistema de TI, não compara. O SIDOR é assim, o CIAF é desse tamanho, é gigantesco. E você entra no CIAF, no site do CIAF, você vai descobrir que dentro do CIAF foi criado o CIAFEM. O que é o CIAFEM? Para quem vai prestar Tribunal de Contas de Estado e no seu estado utiliza, tem que ficar atento. Veja, né? Professor, eu vou prestar Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso. Verifica se ele utiliza o serviço do CIAF. Às vezes não, às vezes o Estado tem um sistema de TI dele, que ele mandou construir para ele. Às vezes o Estado não quis gastar dinheiro com isso, economicidade, assinou um convênio com o governo federal e utiliza o CIAFEM. O CIAFEM é o Sistema Integrado da Administração Financeira para Estados e Municípios. O Estado de São Paulo, por exemplo, utiliza o CIAFEM. Então, aqui o controle da conta única do Estado de São Paulo é feito via CIAFEM. E também, se o Estado e o município não quiser abrir uma conta única, né? Cada lugar tem essa conta única em um canto. Osasco, por exemplo, né, comentando com esse sala, não falou, professor, aqui a conta única fica no Banco Bradesco. Lógico, né, gente? Osasco é onde está a cidade de Deus, né? Deus é o banco. Não é isso? Não é? É a cidade de Deus, Deus é o banco, né? Não é que Osasco tem um banco, é que o Banco Bradesco tem Osasco, né? É diferente, né? Literalmente Osasco pertence ao Banco Bradesco. Tenho um grande carinho, eu leciono lá em Osasco, né? Estou aí umas semanas aí em Osasco direto, né? Virou uma metrópole. Tá mais caro comprar casa lá que no Morumbi, gente. Entendeu? Um negócio incrível, viu? Incrível. Há 20 anos era poço no chão, né? Hoje é um shopping atrás do outro, um negócio incrível. Então veja, né, lá e logicamente que o Bradesco, né, que tem um papel preponderante no município, não, deixa a conta única aqui, uma instituição muito proba, sempre muito respeitada no mercado, fui correntista do Bradesco, tenho um grande carinho e respeito pelo Bradesco, né, durante muitos anos, mais de quase 2 décadas de Bradesco, né. Enfim, tem outros municípios que têm Caixa Econômica Federal, tem a sua conta única na Caixa Econômica Federal. Agora, se o município e o Estado não quiser abrir uma conta, achar que é mais econômico, ou então não tem uma estrutura bem montada ainda, ele faz um convênio com a Secretaria do Tesouro e ele vai utilizar a conta única do Tesouro. Então veja que na conta única do Tesouro não vai achar apenas receitas de competência federal. Eu também posso encontrar receitas de competência estadual, de competência municipal e IPTU. E o CIAF, ele separa tudo, ele sabe o que é federal, o que é estadual, o que é municipal, o que pertence a Rio Grande da Serra, o que pertence a Cabrobó, ele separa tudo. Não tem perigo, né? E o sistema funciona muito bem, obrigado, né? Tinha uma pergunta aqui, fala minha amiga. Ele controla as contas, né? Não, ele além da competência financeira, a colega está perguntando, por que ele é mais completo que o SIDOR? Além dele ele acompanhar a fiscalização financeira, ele acompanha também a execução orçamentária. Então, aquela fiscalização que o SIDOR faz do orçamento público, o CIAF vai fazer na fiscalização também, vai acompanhar essa fiscalização, além de fazer a fiscalização de toda a movimentação financeira.
Tudo bem? Agora, de nada, né? Agora, deixa eu te perguntar o seguinte. Tem um banco central em cada esquina? Não, né? Banco Central tem Brasília, que é a matriz, lindo prédio. Tem Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, se não me engano, Recife deve ter um também, Belém tem um. Não tem Banco Central em todas as esquinas. Né? Como é que eu faço para pagar servidor público? Federal, recebe por que banco? Banco do Brasil. Então existe um convênio entre o Banco Central e o Banco do Brasil. Então, né, quando os recursos saem da conta única do Tesouro Nacional, eles vão para onde? Eles vão para contas no Banco do Brasil, administrados pelos órgãos setoriais da programação financeira, que depois enviam esses recursos para as unidades gestoras. E a unidade gestora que vai pagar o servidor público. Né? Então, o Secretaria do Tesouro Nacional, ela manda o dinheiro sair por meio do CIAF, o dinheiro sai do Banco Central, da conta única do Tesouro, vem para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça manda isso para uma conta do Departamento da Polícia Federal, esse Departamento da Polícia Federal, pensando em termos de Polícia Federal, manda, né, para as superintendências no Brasil todos, em contas do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil, quando chegar na data, você que é servidor da Polícia Federal, que vai ser servidor da Polícia Federal, deposita na tua conta. Tudo Banco do Brasil. Por quê? Porque o Banco do Brasil tem um em cada município da nação, pelo menos. Ele é extremamente capilarizado. Né? Uma dica para quem é correntista do Banco do Brasil, né? Quando você for na agência do Banco do Brasil, vai até o caixa eletrônico e entra na tela de transferências. Tem lá a tela de transferências, está lá conta corrente para conta corrente, poupança, poupança, conta corrente, outros bancos. Vai descendo a tela e quando você descer ela até o final, você vai ver lá embaixo tan, 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 conta única do Tesouro. Se quiser fazer doações, é só transferir para lá. O governo federal agradece. Né? Então lá embaixo da tela lá está a conta única do Tesouro. Em outras palavras, né? O Banco Central está simbioticamente atrelado ao Banco do Brasil. Não é verdade? Né? Então você vai pagar uma guia de recolhimento, você paga no Banco do Brasil. Do Banco do Brasil esse dinheiro será recolhido para a conta única do Tesouro Nacional. Né? Olha o Estado aí, né? Eu falo que o Estado é mais poderoso do que muita gente imagina, né? É que o Estado tem os seus quiprocós políticos, é verdade? Mas se unir todo mundo lá dentro, ninguém segura o Estado, né? Então tá aí, o CIAF. Alguma dúvida sobre o CIAF? Tranquilos? Se for prestar Tribunal de Contas do Estado, fique atento para o CIAFEM. Entra no site do CIAF. Pula uma linha, por favor, e anota esta sigla aqui, ó. OSPF. Isso, obrigado, minha querida. Órgão Setorial da Programação Financeira. Órgão Setorial da Programação Financeira. Caiu em CESP-UNB. Para o pessoal de ESAF e FCC, fique mais atento para os órgãos mais importantes, a SOF e a STN. O pessoal do CESP-UNB tem que cuidar até com as pulgas que estão nos órgãos, porque cai. O SPF são órgãos setoriais da programação financeira. Órgãos setoriais da programação financeira. Servido? Órgãos setoriais da programação financeira. Na outra linha pode colocar aí, né? São responsáveis pelo recebimento e pela consolidação dos pedidos de recursos das unidades gestoras, questão CESP. E encaminham
encaminham o pedido de recursos devidamente consolidado para a Secretaria do Tesouro Nacional. Ponto. Então está aí, né? Dá uma olhada aqui nesse slide aqui. Deixa eu ver aqui se a minha amiga me ajuda aqui. Apareceu meu bracinho aqui. Só aparece o slide ou meu braço também consegue aparecer? Só o slide, né? Então dá uma olhada aí. Lá embaixo está a unidade executora. As despesas serão pagas lá na unidade executora. É a unidade executora que vai pagar a sua remuneração do servidor público aí no Maranhão, vai pagar a sua remuneração do servidor público na Bahia, no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso do Sul, no Acre. Né? Então o que a unidade executora faz? Ela encaminha para o Ministério da Defesa, que é um órgão setorial da programação financeira, o pedido de recursos para atender suas necessidades. Tudo, logicamente, conforme o orçamento, conforme a sua programação, né, orçamentária. Aí o Ministério da Defesa, que é o órgão setorial, ele vai receber de várias unidades executoras. Ele vai receber das unidades executoras do Exército Brasileiro, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira, né? Vai enviar tudo isso, vai consolidar, vai ajustar esses pedidos e vai enviar para a Secretaria do Tesouro Nacional. A partir disso, a Secretaria do Tesouro Nacional encaixa isso no seu cronograma financeiro de desembolso, e aí os recursos saem da conta única do Tesouro e vão para as contas do Banco do Brasil, do Ministério da Defesa, e ele repassa isso, subrepassa isso para as suas unidades executoras. E o servidor recebe e troca de carro. Não é isso? Então é assim que funciona a estrutura. Né? Quem cobra esse tipo de coisa? CESP-NB. CESP-NB, ESAF e FCC, até o momento eu não lembro de questões cobrando esse tipo de coisa, né? Fala, minha querida. Não, os 30 ministérios, os dois aí são exemplificados. Não, os dois são exemplos, isso acontece nos 30 ministérios. Cada ministério, né, ou secretaria que tem status de ministério, como a Secretaria da Aviação Civil, a Secretaria de Estado da Pesca, né, que opera como ministério, eles funcionam como órgãos setoriais da programação financeira. Né? Quem viu a aula do Marco Antônio, né, de administração pública, eu falei do Decreto-Lei 200/67. E ao falar do Decreto-Lei 200/67, eu falei o seguinte, sobre o princípio da coordenação, que cabe aos ministérios coordenarem as atividades, o orçamento e as finanças. Eles têm um papel de coordenação. E no referido Decreto-Lei 200/67, ele diz claramente que o orçamento, as finanças e as atividades serão organizados na forma de sistemas. Veja, você que fez teoria geral da administração, vai fazer que a administração pública ela é sistêmica. São sistemas, que envolve sistemas de tecnologia da informação, sistema de movimentação de contas, né? Por isso que temos do lado financeiro o Sistema Brasileiro da Administração Financeira, né, das finanças públicas, e temos do lado orçamentário o Sistema Brasileiro de Planejamento e Orçamento Público. Né? São sistemas, e isso é movimentado desta forma. Tudo bem? Tranquilos? Agora, vocês só falta a unidade gestora. Então, pula uma linha, por favor, e coloca aí o último órgão que eu vou citar. Unidade gestora. Unidade gestora. Unidade gestora. Pode colocar aí. É o órgão responsável pela execução financeira de forma descentralizada. Pela execução financeira de forma descentralizada. Uma vez eu fui na empresa Brasileira Correio e Telégrafo, dando essa aula, eu perguntei, qual que é a unidade orçamentária aqui, qual é a unidade gestora? Ninguém sabia me dizer. Aí eu falei, quem que autoriza o pagamento das despesas, quem faz o pagamento? O departamento tal.
esse departamento tal, ele funcionava como unidade orçamentária e unidade gestora. Então ele autorizava a despesa, lá tinha um servidor público, que é o autorizador de despesas. Tudo que é despesa que for autorizada, vai o nominho dele lá, cargo de muita responsabilidade. E lá tem, né, um servidor público, né, só se for coisa muito econômica para ser o mesmo, que ele que vai ser o responsável pelos pagamentos que são liberados por todos os recursos. E eles prestam contas para os órgãos de controle interno, e, se necessário, para os órgãos de controle externo. Né? Então é assim que funciona. Agora eu vou fazer uma coisinha só para você, né, visualizar um pouco melhor tudo isso que eu venho falando. Pois não, pergunta. Com a SOF, o compatível é a STN, o que é equivalente. A Secretaria do Orçamento é muito similar, né, à Secretaria do Tesouro Nacional. E no caso do lado orçamentário, os ministérios estão em paralelo com os ministérios que são a OSPF do lado financeiro. Não, o OSPF é do lado financeiro. Não tem. Não tem uma contrapartida, uma nomenclatura. Pelo menos até hoje eu não encontrei nada. Né? O que eu encontrei foram as unidades orçamentárias aí embaixo. Então, quer ver? Olha só, né? Primeira coisa, a execução do orçamento não é lá em Brasília. Também ocorre em Brasília. Né? Deixa eu matar minhas saudades do tempo que eu fui professor de geografia. Minha filha, me deu uma utilidades. Tá pensando? A escola da Sofia é cara, viu? Então veja, né? O pessoal pensa que a execução orçamentária lá em Brasília. Não, aqui está a SOF, lá no Distrito Federal. Belém, e vai embora. A execução orçamentária acontece em todo o território nacional. E assim por diante. E a mesma coisa, né? As unidades orçamentárias espalhadas pelo território nacional. Cada bolinha dessa é uma unidade orçamentária. E da mesma forma, a execução financeira também ocorre de forma descentralizada, ela não ocorre lá em Brasília. Lembra isso, se você for prestar a CESP, porque o CESP já falou, né? A criação do CIAF e do CIDOR permite uma execução centralizada do orçamento. Não, está errado. O que eles permitem é um controle centralizado, uma fiscalização, né? No CIAF, mas ela também ocorre descentralizada. Eu não gostei da questão que falou isso, né? Mas a regra da execução, questão CESP-NB, a execução ela é descentralizada. Né? É aqui embaixo que ela acontece. Por isso que tem que ter esses sistemas de tecnologia da informação. Olha o tamanho desse território para fazer tudo isso aqui. Né? É muito grande. Tudo bem? Tranquilos? STN. Não precisa copiar uma mapinha não, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma criação da minha cabeça. Entendeu? Só para você visualizar, né? Então lembre-se, né? Se quiser anote aí, né? A execução orçamentária e financeira ocorre de forma descentralizada. É totalmente gerencial. Ocorre de forma descentralizada. Tudo bem? Agora, como é que acontece então, professor, toda essa estrutura montada? Vamos lá, né? Como é que acontece isso aqui funcionando? Funciona assim então, né? Desde o início, né? Primeira coisa, a secretaria, cada unidade orçamentária, olha lá o desenho, né? Cada unidade orçamentária, uma na superintendência da Polícia Federal, outra na superintendência de outro órgão, superintendência da Receita Federal, cada unidade orçamentária dessa vai preparar durante o ano a sua programação orçamentária. Todas as despesas, né? Vai preparar tudo bonitinho, vai enviar isso para o Ministério. Todas elas vão enviar para o Ministério. Embaixo do Ministério não tem só 2 unidades orçamentárias, tem umas 3 centenas.
envia para o Ministério. Lá o Ministério ele vai consolidar tudo isso num programa só. Se tiver alguns excessos, despesas que ele percebe que são ridículas, ele vai consolidar. Em outras palavras, ele vai ajustar, vai eliminar essas despesas. Ah, querem fazer um banheiro pintado a ouro em tal lugar, não vai ter. Ele corta, ele vai cortando. Não vai ficar esperando voltar o programa para a unidade orçamentária para discutir, ele não tem tempo para discutir, né? Porque senão a coisa não anda. Aí os ministérios mandam toda essa programação orçamentária para a Secretaria do Orçamento Federal. Subiu lá. Secretaria do Orçamento Federal recebe a programação orçamentária, a proposta orçamentária legislativa, Judiciário, Ministério Público, consolida tudo isso no projeto de lei orçamentária. Secretaria do Orçamento Federal entrega isso para o Presidente da República. A Presidente da República envia isso como projeto de lei orçamentária. Aí vem a LOA. É aprovada no Congresso Nacional, volta para a Presidente Dilma, sanciona, promulga, publica. Caiu na mão da Secretaria do Orçamento Federal. O que ela vai fazer? Vai estruturar o Orçamento Federal no CIDOR. O CIDOR aperta a tecla Enter, o Orçamento Federal é enviado para o CIAF. Chegou lá no CIAF, a Secretaria do Tesouro Nacional vai elaborar a programação financeira de desembolso e o cronograma financeiro de desembolso. Elaborou a programação financeira de desembolso, programa financeiro de desembolso, agora o que ela vai fazer? Vai esperar o dia 1º de janeiro, que provavelmente é o dia seguinte. Começou 1º de janeiro, começa a execução financeira orçamentária. Começa uma outra secretaria que não está na estrutura aí. Secretaria da Receita Federal do Brasil. O que é que ela começa a fazer? A arrecadar. Ela vai arrecadando e jogando na conta única do Tesouro. Arrecada, tira o dinheiro da sociedade e joga na conta única do Tesouro. Aí, conforme a programação financeira de desembolso, a Secretaria do Tesouro Nacional vai metendo a mão dentro desta conta única e vai retirando as cotas. À medida que ela vai retirando as cotas, ela vai analisando os pedidos dos ministérios de recursos. E ela vai distribuindo para os ministérios. E os ministérios, que são os órgãos setoriais da programação financeira, vão distribuir esses recursos para as unidades executoras. E assim as unidades executoras, unidades gestoras, vão pagando, que é a unidade gestora que eu falei ali atrás, vão pagando todas as despesas da administração pública, né? Foca no professor, né? Imagina, desse lado aqui, olha, pode tirar, esquece o slide. Né? Desse lado aqui é o lado orçamentário. Desse lado aqui é o lado financeiro. Né? A mesa aqui, né? Desse lado é o lado financeiro. Esse meu braço aqui é a Receita Federal. Esse braço aqui é a Secretaria do Tesouro Nacional. Arrecada, repassa. Arrecada, repassa. Arrecada, repassa. E aqui é a Secretaria do Orçamento Federal. Receita, receita, despesa. Receita, despesa. Receita, despesa. Receita, despesa. Arrecada, repassa. Arrecada, repassa. E vai assim até 31 de dezembro. É uma máquina funcionando. Não para. Vai até 31 de dezembro desse jeito. Enquanto a gente estuda, come, trabalha, eles vão e vão. Ficou na frente e atropela. Não para nada, nem para tomar água. Entenderam como é que funciona a estrutura toda? É assim que o Estado paga todas as suas despesas, né? Uma estrutura complexa para um Estado gigante. Alguma dúvida? Uma última coisa acrescentaria na Secretaria do Tesouro Nacional, pensando muito mais em pessoal do CESP aí. É a Secretaria do Tesouro Nacional que opera também como órgão da contabilidade federal, viu? É a Secretaria do Tesouro Nacional, anota aí você que vai prestar a CESP, ela que é o órgão central da contabilidade federal. Ela é o órgão central da contabilidade federal. Agora que nós já entendemos tudo isso, agora já podemos começar a entender como é que ocorre a chamada descentralização das dotações orçamentárias. Né? Porque eu disse para você que se formam os créditos orçamentários lá em cima, né? E agora esses créditos orçamentários têm que chegar até as unidades orçamentárias. E quem cobra isso? O CESP cobra muito, o FCC já cobrou também. A FCC já cobrou. Então tem que saber o que é uma dotação orçamentária, você já sabe, eu falei aula passada, eu vou repetir para você lembrar.
tem que saber o que é um destaque e uma provisão. Então, primeiro eu vou ditar, depois eu vou explicar. Tá certo? Então, você pule aí uma linha, por favor, 2 linhas, e anote aí. Descentralização, descentralização. Se for CESP, meu amigo, você tem que saber isso aí de hoje até o dia da prova. Descentralização das dotações orçamentárias. Estou do lado orçamentário agora. Descentralização das dotações orçamentárias. Né? Isso é o lado orçamentário. Pode ser em azul aí para você anotar, né? Descentralização das dotações orçamentárias. Na outra linha, você pode anotar primeiro, dotação orçamentária. Dotação orçamentária. DO, abreviatura, DO. É uma autorização. É uma autorização para o pagamento de uma despesa. É um instrumento de caráter administrativo, né? Muito simples. Dotação orçamentária. Já falei, se eu tenho dinheiro, mas não tenho a dotação orçamentária, eu não posso pagar a despesa. Então ela funciona como mecanismo de autorização para que eu possa pagar a despesa. Segundo, provisão, o examinador gosta muito disso, provisão, ou, pode escrever maiúsculas porque o nome é grande, são 4 palavras. Descentralização interna. Descentralização interna de dotação orçamentária. Descentralização interna de dotação orçamentária. Ponto. Eu lembro que na prova do MPU 2010 eu vi umas 6, 7 questões sobre isso aí. Em 2012 deve ser a mesma coisa. Eu não consegui ver todas as questões ainda. Na outra linha, 3. Destaque. Destaque. Não tem destaque de escola de samba? Então, destaque. Destaque ou dotação orçamentária descentralizada externa. Dotação orçamentária descentralizada externa. Vamos aproveitar a viagem? Antes de eu explicar isso, pode escrever em vermelho se você estiver utilizando 2 cores, pula aí uma linha, coloque aí. Descentralização dos recursos financeiros. Descentralização dos recursos financeiros. Dois pontos. Na outra linha, primeiro. Cota, C-O-T-A, cota, não tem? Não tem cotas aí para a universidade? Então, cota, né? Tem gente que escreve com Q, o O-T-A, está correto, e tem gente que escreve com C. Em financeiro orçamentário, o pessoal escreve muito com C, cota. Pode colocar aí, né? Puxa uma seta, é o nome técnico, para o bolo de recursos, esse bolo você põe entre aspas porque é uma gíria, para o bolo de recursos que são retirados da conta única do Tesouro. Quando a Secretaria do Tesouro vai lá tirar o dinheiro da conta única, ela tira a cota. Mete a mão lá e tira a cota. Segundo, subrepasse. Pode colocar aí. É
A descentralização é a descentralização de recursos financeiros que ocorrem no interior da estrutura administrativa, no interior da estrutura administrativa. Isto é, de um órgão superior para um órgão subordinado. De um órgão superior para um órgão subordinado. Ponto. E o 3 é o famoso e midiático, porque a gente ouve toda hora falar na mídia, repasse. Repasse. É a descentralização externa dos recursos financeiros. É a descentralização externa dos recursos financeiros. Isto é, a transferência dos recursos, de uma estrutura administrativa para outra que lhe é externa. Para outra que lhe é externa. Ponto. Agora presta atenção no professor, que o professor vai fazer aqui um esqueminha no quadro, para que você possa entender isto aqui. Deixa eu apagar meu país aqui lindo. Então, eu tenho a SOF, eu tenho os ministérios, Ministério da Saúde, Ministério da Defesa, e eu tenho as unidades orçamentárias, então veja, eu falei para você que por meio do SIDOR, a administração da SOF vai acompanhando a evolução dos recursos lá na conta única do Tesouro. Isso vai formando os chamados créditos orçamentários. O que a SOF vai fazer? Ela vai olhar o orçamento e vai retirar desses créditos orçamentários as dotações orçamentárias que ela vai enviar para os ministérios. Agora veja, o ministério vai pegar esta dotação orçamentária e vai reenviar esta dotação orçamentária, ou para os seus órgãos subordinados, ou para entidades que têm vínculo com ele, ou até outros entes federados, entidades que têm convênios com aquele ministério. É assim que funciona. Então, por exemplo, o Ministério da Saúde, ele vai mandar algumas dessas dotações orçamentárias para essa unidade orçamentária, que é uma secretaria que está subordinada a ele. Ora, quando ele está mandando a dotação orçamentária para um órgão que lhe é subordinado, eu olho o organograma e vejo que ele está abaixo, este procedimento recebe o nome de dotação orçamentária
descentralizada internamente. Né? É o nome que você já conhece, dotação orçamentária. Parece um nomão, mas não é um nomão. É um nominho bem besta. Dotação orçamentária descentralizada interna. Porque ela está sendo descentralizada na estrutura do próprio ministério. Do órgão Ministério da Saúde para um órgão que lhe é subordinado, uma secretaria. Agora, não, isso não é um repasse, isso aqui é orçamento. Em orçamento, eu utilizo termos do orçamento. Tem que tomar esse cuidado. O colega fez uma pergunta muito importante. Por quê? No CESP, eles misturam. Eles misturam. Então, na sua cabeça, tem que estar bem separado. Falou orçamento, provisão, destaque. Dotação orçamentária. Falou financeiro, repasse, subrepasse, cota. Não pode misturar. Tem que manter bem separado. Então, veja, o Ministério da Saúde enviou a dotação orçamentária. A dotação não é dinheiro, dotação é uma autorização que corresponde ao dinheiro que será utilizado lá. Né? Então, ele mandou a dotação para baixo da sua estrutura. Isso é uma dotação orçamentária descentralizada interna, ou, o nome mais corriqueiro nos concursos, CESP principalmente, provisão. Provisão significa abastecimento. Vou provisionar a minha despensa em casa. Vou abastecer a minha despesa. Vou comprar provisões. Vou comprar produtos para abastecer. Isso é provisão. Vem de prover, não é isso? Agora veja, o Ministério da Saúde tem que mandar uma dotação orçamentária para uma fundação hospitalar. Fundação é uma entidade, é uma pessoa jurídica. Vai lá para uma fundação hospitalar, lá tem uma unidade orçamentária nessa fundação. Pergunto, esta descentralização, está saindo do centro, está descentralizando. Esta descentralização de dotação orçamentária é para uma instituição subordinada ao Ministério da Saúde? Não, porque uma pessoa jurídica não é subordinada a outra pessoa jurídica. Ela pode ter apenas uma ligação jurídica, essa ligação jurídica recebe o nome de vínculo, e acabou. Então, é para fora da estrutura do Ministério da Saúde que ele está mandando essa dotação orçamentária descentralizada para fora, é externa. Ou destaque. Então, quando a dotação orçamentária é enviada para baixo, quando a dotação orçamentária é enviada para baixo, é uma provisão. Quando a dotação orçamentária é enviada para fora, é um destaque. Enviou para baixo, provisão. Enviou para fora, destaque. Presta atenção no teu professor. Trabalhei o mês todo. Peguei o meu dinheiro. Cheguei para minha esposa. Macho às antigas, né? Toma aqui bem o dinheiro. Hoje em dia, se eu fizer isso, ela manda eu tomar naquele lugar, né? Mas pega o dinheiro. Não é? Senão não é minha esposa. Tem que ser esperta, né? Pode ser bobo. Então, olha só, né? Eu chego lá, bem, trouxe o dinheiro para comprar tudo que a casa precisa. O que eu estou fazendo? Eu estou provisionando o meu lar. Aí ela fala assim, olha bem, sabe, meu irmão não está bem. Ixi, meu cunhado inútil está querendo dinheiro. É meu cunhado que quer dinheiro, ele mora na minha casa? Não, jamais. Meto bala. Jamais, mora lá na casa dele. Não vou tirar do meu bolso para dar para ele, então eu vou destacar da minha casa e entregar na mão dele. Guarda essa besteira para você guardar. Provisão. Provisão quando é subordinado. Minha casa. Destaque quando é para o cunhado, que é a casa dele lá. Entendeu? Tá certo? Chama-se empréstimo a fundo perdido. Esquece que você nunca mais recebe. Não é verdade, né? Sorte minha, meus cunhados estão muito bem, graças a Deus, viu? Não adianta você conhecer a sua esposa, tem que conhecer a família também, né? Vovó sabia de tudo. Vovó sabia de tudo, né? Então veja bem, né? Dotação orçamentária descentralizada interna, provisão. Dotação orçamentária para fora da estrutura, destaque. Dotação orçamentária descentralizada interna é
provisão. Dotação orçamentária descentralizada externa é destaque. Sempre em qualquer concurso público. Então está aí a descentralização das dotações orçamentárias. Agora eu vou lhe mostrar a descentralização dos recursos financeiros. Tudo bem? Então eu vou apagar aqui, que é o lado orçamentário. E vou representar o lado financeiro. Lado financeiro, Secretaria do Tesouro Nacional. Lá tem os recursos na conta única do Tesouro. Aqui tem os órgãos setoriais da programação financeira, que são os ministérios. Saúde. Ministério Defesa. E os outros, né? E aqui estão as unidades executoras. Unidades gestoras. Vou utilizar o nome ali que é o mais comum. Unidade gestora. É o mesmo que unidade executora, que executa, que gere, né? É que tem a unidade, tem hierarquia às vezes entre elas. Tem unidade gestora executora, tem unidade gestora autorizadora, né? Como tem unidade orçamentária autorizadora, executora, né? Para nós isso não interessa. E aqui tem uma fundação. Depois que você entender tudo isso eu posso até explicar. Se vocês quiserem. Fundação. Aqui também tem a sua unidade gestora. Porque, afinal de contas, o servidor da fundação também come, né, meu filho? Tem que pagar a pensão alimentícia, né? Mensalidade da escola das crianças. Então, veja. Aqui a Secretaria do Tesouro Nacional, por meio do CIAF, vai retirar os recursos da conta única do Tesouro. Toda vez que ela retira recursos da conta única do Tesouro, cada pacote desse de recursos chama-se cota. Foi lá, tirou o dinheiro do banco. Como é que chama? Cota. Toda vez que você for tirar dinheiro do banco, pensa, cota. Você só tirou, não vai gastar. Depois se você for gastar, é outros 500. Então, a Secretaria do Tesouro tirou os recursos da CUT, conforme o cronograma financeiro de desembolso, chama-se como? Cota. O que é cota? Cota é a retirada dos recursos da conta única do Tesouro. Como é que é feito? Por meio do cronograma financeiro de desembolso. E com auxílio do CIAF. Agora, isso aqui tem que ser mandado para os ministérios. Então, ela vai mandar isso para os ministérios. O que é que o Ministério vai fazer? O Ministério da Saúde vai abastecer sua unidade gestora. Afinal de contas, né, essa unidade gestora está numa secretaria e o servidor lá também tem que pagar a conta. Precisa ter água na secretaria, precisa ter luz, precisa ter papel, precisa ter equipamento. Não é isso? Você entra lá, né, tem um monte de estrutura, tem que arrumar o banheiro, né, que está arrasado, não é isso? Né? A parede que está ruindo. Então, vai mandar os recursos para lá. Mas também, né, o Ministério da Saúde vai mandar recursos para aquela fundação. Que nós vimos lá do lado orçamentário. É a mesma fundação, só que agora do lado financeiro. Agora veja, isso aqui está descentralizando os recursos financeiros. Quando a descentralização do recurso financeiro é para um órgão subordinado, quando é para um órgão subordinado, é um órgão que está no interior da estrutura, isso chama-se subrepasse. Porque sub é para baixo. Subrepasse. Agora, quando a descentralização dos recursos é para uma entidade que está fora da sua estrutura, por óbvio, porque é uma entidade, isso chama-se de repasse. É repasse.
né? Ministério da Saúde mandou recursos para a Fundação Einstein. Ministério da Saúde mandou recursos para a Fundação, para a OS Santa Casa, né? Então trata-se de repasse. Agora, Ministério da Saúde mandou recursos para a sua Secretaria de Saúde ou Secretaria de Medicamentos, que é órgão subordinado, trata-se de subrepasse. Para baixo, subrepasse. Para fora, repasse. Para baixo, subrepasse. Para fora, repasse. Veja que o movimento é muito similar ao que acontece nas dotações orçamentárias, não é? Questão CESP-NB. Questão CESP-NB. Podemos afirmar que a dotação orçamentária está para a cota, assim como a provisão está para o subrepasse, e assim como o destaque está para o repasse. Certíssimo. Porque não adianta mandar dotação orçamentária se não manda o dinheiro. Tem dotação orçamentária, não tem dinheiro, paga com o quê? Com o corpício? Vende a sogra? Não, né? Também não adianta mandar o recurso financeiro, não mandar a dotação orçamentária. Tem o dinheiro, mas não tem autorização para pagar. Eu não sou servidor, não vou arriscar o meu por causa da conta alheia. Ah, mas eu preciso receber. Azar teu, filho. Eu também preciso manter meu emprego. Não estudei tanto para passar no concurso, agora você acha que eu vou te entregar dinheiro na tua mão só porque você é lindo? Maravilhoso. Não é? Então é assim que funciona. Então, dotação orçamentária do lado orçamentário está para a cota do lado financeiro. A provisão do lado orçamentário está para o subrepasse financeiro. E o destaque do lado orçamentário está para o repasse do lado financeiro. Quantas vezes vocês ouviram falar desses termos na mídia? Qual deles vocês costumam ouvir falar na mídia? O repasse, né? Já pensou seu Jeremias? Mestre de obras, muito bem sucedido, trabalhador, né? Pouco estudo, mas se deu muito bem na vida. Um homem de iniciativa, batalhador, né? Trabalhou o dia todo na obra, comandou, né? Pegou seu Santana Quantum, né? Bem cuidada, foi para casa, colocou na garagem, entrou. Sua esposa encantada e apaixonada, porque é um excelente pai, excelente marido, né? Já deixou preparada a televisão de LCD nova que ele comprou, lá no canal que ele gosta de ver o seu jornalzinho à tarde, né? Já deixou aquela cervejinha estupidamente gelada, preparou um pratinho com amendoins e tudo mais. Afinal de contas, o homem, né? Chegou em casa, tomou um banho gostoso, né? Botou a sua bermuda de casa, sentou na frente da televisão, né? Botou no jornal e aí ele começa a assistir o jornal. E aí começa lá o jornalista. O governo federal, preocupado, né, com a violência na cidade de São Paulo, resolveu fazer uma dotação orçamentária descentralizada do Ministério da Justiça para a Secretaria de Segurança de São Paulo. O homem vai cuspir o chope com amendoim e tudo. Mas mulher, o que esse homem está falando? Então ninguém vai utilizar esse termo, dotação orçamentária descentralizada externa. Né? Agora, o jornalista, né, ligou lá ele novamente, voltou no tempo, né, ligou a televisãozinha, foi tomar sua cervejinha gelada, né, e aí aparece lá. O governo federal, por meio do Ministério da Justiça, fez um repasse de R$1 bilhão para a Secretaria de Segurança comprar novos equipamentos para a Polícia do Estado de São Paulo. Ah, repasse, aquilo que eu faço para aquele cunhado inútil que eu tenho toda hora. Então isso aí ele entende. Agora, ninguém vai falar de subrepasse, porque subrepasse acontece no interior da própria estrutura administrativa, de um órgão para outro órgão subordinado. Concorda que isso é uma atividade corriqueira? Então, para a população, se o Ministério da Justiça fez um subrepasse de 1 bilhão ou 2 para Departamento da Polícia Federal, que é o órgão subordinado desse ministério, a população nem toma conhecimento. Só se o ministro fizer questão de falar que está, né, geralmente ele fala, estamos aumentando a verba. E acabou, na área de segurança, para a população entender, né, uma linguagem que o povo entenda. Né? Tudo bem? Tá certo? Então está aí a descentralização das dotações orçamentárias e a descentralização dos recursos financeiros, creio eu, encerrando já este
capítulo da estrutura da administração financeira e orçamentária. É por isso que esta matéria tem esse nome de estrutura administração financeira e orçamentária, porque ela enfoca nessa estrutura administrativa. Às vezes você encontra finanças públicas, porque não dá tanta relevância para essa estrutura administrativa. Tudo bem? Tem bastante tempo, minha querida diretora? Tem, né? Então vamos... 10 minutinhos? Tá bom, então. Então vamos... Alguma pergunta antes que eu entre em matéria nova? Deu, né? Bastante coisa, já avançamos bastante hoje, então vamos... Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesses slides aqui, porque nós temos 10 minutinhos. Ah, sim, deixa eu dar uma passada aqui nos slides aqui para você ver o que tem, né? Ó, aqui, ó, vamos lá, né? Foco no slide lá, não é? Aquilo que eu falei na aula passada, eu coloquei aqui nos slides aqui para facilitar, né? Eu ditei, mas eu coloco nos slides também. Tem recurso financeiro? Não tem? Despesa não pode ser realizada. Tem dotação, mas não há disponibilidade? Não ocorre a despesa. Está dotado, mas não tem o recurso? Não tem a despesa. Não é? Revendo, crédito, orçamento, dotação, autorização do gasto. É isso, né? Recurso financeiro é dinheiro ou saldo de disponibilidade financeira, né? Está lá o cifrãozinho, sempre vermelho para o financeiro e azul para o orçamentário. Né? Execução orçamentária. O que é execução orçamentária? É a utilização dos créditos consignados no orçamento geral da União. Isso é execução orçamentária. É executar. Execução financeira representa a utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos projetos e atividades atribuídos a cada unidade. Palavra menos técnica, é o pagamento das despesas. É só isso. Né? Então está uma definição aí. Né? Crédito e recurso são duas fases da mesma moeda. O crédito é orçamentário, dotação, autorização de gasto ou sua descentralização. E recurso é financeiro, portanto, dinheiro ou saldo de disponibilidade bancária. Na técnica orçamentária, inclusive é habitual se fazer a distinção entre as palavras crédito e recursos. Reserva-se o termo de crédito para designar o lado orçamentário e recurso para o lado financeiro. Veja que eu sou insistente, né? Eu coloco de 2, 3 maneiras, porque vai aprender. Não tem jeito, tem que saber. Né? Porque quando você entende isso, fica tudo fácil. A matéria fica fácil. Né? Já a execução financeira, por sua vez, representa a utilização dos recursos financeiros visando atender a realização de projetos, atividades atribuídas à unidade. Já repeti isso aí, né? De novo, né? Em consequência, posso definir a execução orçamentária como sendo a utilização dos créditos consignados. De novo. Havendo orçamento, não vai esquecer. Havendo orçamento no destino financeiro, não tem despesa. Por outro lado, pode haver recurso financeiro, mas não poderá gastá-lo. Professor, eu vou aprender isso de qualquer jeito, não tem como. Né? Então está aí. Né? Esta afirmativa tem como sustentação o fato de que a execução, tanto orçamentária como financeira, estão atreladas uma à outra. Não é? São siamesas, né? Tá ok? Chega, né? Órgão setorial da programação financeira. Eu tenho certeza que ninguém mais tem dúvida. Órgão setorial da programação financeira. Os órgãos setoriais da programação financeira consolidam as solicitações das suas unidades executoras, que é a unidade gestora, e encaminham uma única solicitação referente ao Ministério, ao órgão central, Secretaria do Tesouro Nacional, por meio, né, da programação, do plano de programação financeira. Os órgãos setoriais da programação financeira, em face do montante individual aprovado pela Secretaria do Tesouro Nacional, redistribui valor às suas unidades executoras. CUT, né, a conta única do Tesouro Nacional, mantida no Banco Central do Brasil, acolhe todas as disponibilidades financeiras da União, inclusive fundos de suas autarquias e fundações. Constitui importante instrumento de controle das finanças públicas, uma vez que permite a racionalização da administração dos recursos financeiros, reduzindo a pressão sobre o caixa do Tesouro, além de agilizar os processos de transferência e descentralização financeira e os pagamentos a terceiro. Em outras palavras, né, é fácil mais você administrar uma conta do que 10 contas. Né? Tem gente que administra muito bem 10 cartões de crédito. Se você não administra bem, está na hora de quebrar 9. Não é verdade? Porque tem gente que se enrosca, né? Então jogue fora. Né? Só na mídia que é bonito o cara ter 10 cartões de crédito. São 10 anuidades para você pagar. Secretaria do Tesouro Nacional.
É um órgão da administração pública direta, integrante do organograma do Ministério da Fazenda do Brasil. Trata da administração financeira e da contabilidade federal, além de exercer atividades relacionadas à emissão e implementação de operações envolvendo títulos da dívida pública do país. A Secretaria do Tesouro Nacional também é responsável por realizar o recolhimento de impostos e contribuições para a Receita Federal do Brasil, além de recolhimento de quaisquer outros recursos que venham ingressar na conta única do Tesouro. Esse texto é horroroso, copiei da internet agora que eu reparei, né? Na verdade é a Receita Federal que recolhe para a Secretaria do Tesouro Nacional. Ficou esquisito esse texto, né? Obrigado, minha querida. Né? Então tá aí. Uma curiosidade, somente hoje, né, a Secretaria do Tesouro Nacional que pode emitir os títulos da dívida pública. Esses títulos do Tesouro Nacional que você pode adquirir como forma de investimento por meio do chamado Tesouro Direto. Antes o Banco Central também podia, mas a LRF proibiu. Né? Nós vamos dar uma paradinha de uns 5 minutinhos, 15 minutinhos para vocês tomarem um café, aliviarem a pressão, não é? E depois nós voltamos. Até daqui a pouco. Assunto novo.